Olá, bem-vindos ao Conhecendo o Espiritismo. Sou Evelyn Freire e estou com você para darmos continuidade ao nosso estudo do livro Desmistificando a Mediunidade. Essa que é a quarta obra da série Conhecendo o Espiritismo. Muito obrigada pela sua presença em nosso canal. E se você é novo aqui, inscreva-se e conheça também as outras redes sociais do Conhecendo o Espiritismo, no Instagram, no Facebook e no Telegram. Se você se inscrever no nosso canal, você vai receber as atualizações de todas as nossas aulas e cursos. E hoje nós vamos estudar 3 perguntas do livro, a pergunta 4, 5 e 6, que são: pergunta 4. É possível utilizar o conhecimento de vidas passadas em trabalhos no desdobramento pelo sono? Pergunta 5. O que é sonambulismo, êxtase e dupla vista? E pergunta 6. O que é telepatia, catalepsia e letargia? Então vamos iniciar o nosso estudo, que temos muito aprendizado pela frente. Então, pergunta número 4. Será que é possível, durante o sono, utilizarmos o conhecimento de vidas passadas em trabalho na espiritualidade? E a resposta, sim, é positiva. E por que isso é possível? Porque, como foi dito na aula anterior, durante o processo de desdobramento pelo sono, nós estamos com as nossas lembranças, as nossas potencialidades de espírito muito mais livres. Então, como o espírito está mais livre, não está sob a injunção da matéria, ele consegue acessar mais facilmente a sua memória perispiritual, a sua história de vida. É muito comum que o espírito em desdobramento pelo sono, ele consiga lembrar das suas experiências reencarnatórias passadas e não apenas lembrar daquilo que ele vivenciou, mas acessar todo o conhecimento adquirido em vidas passadas. Porque tudo aquilo que nós aprendemos, todo o nosso arcabouço de vivências espirituais não se perde. Fica tudo gravado na nossa memória perispiritual. Quando nós estamos encarnados, há o esquecimento do passado conforme as nossas necessidades naquela reencarnação. Mas o conhecimento adquirido está em nós. Então, durante o estado de desdobramento pelo sono, a depender da minha condição evolutiva, do meu propósito no bem, claro, da minha vida de espírito, eu vou sim ter possibilidade de acessar este conhecimento. Então, vamos supor, por exemplo, que eu já tenha um conhecimento médico na área da medicina, algo que eu tenha adquirido em vidas passadas, ou mesmo conhecimento artístico, por exemplo. Eu posso, em desdobramento pelo sono na minha atual existência, mesmo não sendo da área médica ou mesmo da área artística, acessar esse conhecimento e esse conhecimento ser utilizado em trabalhos durante o desdobramento pelo sono. Se eu estiver predisposta ao trabalho, com esse dispositivo íntimo de ajudar, de contribuir, de ser útil, de realmente aproveitar o meu tempo para fazer o bem, a espiritualidade, em vendo em mim condições para isso, em percebendo que aquele meu conhecimento adquirido pode ser utilizado em tarefas na espiritualidade, isso acontecerá sem problema nenhum. Mas vejam, não é todo espírito que consegue acessar facilmente os seus conhecimentos, a sua experiência vivenciada quando está em desdobramento pelo sono. Como eu havia dito, quando os espíritos ainda são muito materializados, muito presos às sensações do mundo material, ele vai desdobrar, sim, mas ele não vai acessar essas informações porque ele não está ligado na sua vida de espírito. Ele está ligado no mundo. Então, ele vai acessar os interesses dele, aquilo que ele quer, ele foca a atenção e a concentração dele no hoje, no aqui e no agora. E aí, é como se houvesse um impedimento, é como se ele colocasse ali um óbice para acessar
experiências transatas, certo? Então, sim, já colocamos que é facilmente acessível essa informação e esses trabalhos na espiritualidade, desde que nós tenhamos vontade, entendimento, dependendo da forma pela qual a pessoa se conduza na vida material. E, principalmente, lembrarmos que o processo de emancipação da alma não deve ser relacionado com inativação. Lembram que eu disse que o espírito não fica inativo, dormindo como o corpo físico? Então, precisamos sim estimular o nosso espírito para atividades construtivas. Nós não demos a sugestão na última aula da agenda espiritual? Por que não colocar ali a oportunidade de trabalhar, inclusive em função dos conhecimentos adquiridos em vidas passadas, e colocar à disposição para ser útil? Claro que a espiritualidade vai avaliar nossa condição, porque muitas vezes nós achamos que temos condições e, na verdade, não temos. É o nosso orgulho ainda que fala alto, para que nós nos sintamos muito úteis, quando, na verdade, ainda não o somos. Então, a espiritualidade vai avaliar a nossa capacidade, a nossa condição de auxílio. Se eu não puder, talvez, ajudar naquilo que eu gostaria, eu vou ajudar naquilo que é possível, naquilo que eu posso, certo? Coloquei aqui na nossa obra que o fato de nós não lembrarmos não deve ser motivo de preocupação em relação às coisas que eu fiz, em relação aos trabalhos que eu desenvolvi, em relação ao meu período de emancipação. Que eu não me preocupe com isso. Normalmente, se houver informações, trabalhos, coisas importantes realizadas durante a emancipação que eu precise saber, se eu não lembrar ao acordar, aquelas informações virão em intuição. Então, durante o dia ou no momento certo, aquilo me vem como uma intuição, como uma lembrança, aquilo me chega de alguma forma, tá? Então, nós não nos preocupemos com isso, que tudo acontece realmente como precisa acontecer. E reforço ainda que a sintonia com o bem é fundamental para acessarmos essas informações. Então, não vamos ter essa facilidade se não estivermos em sintonia com o coração palpitando, vibrando o amor. Então, não é algo que eu acesso automaticamente. Há uma predisposição do espírito do ser para isso, certo? O que mais que nós colocamos aqui? Eu finalizo aqui a questão falando exatamente isso, que realmente o trabalho de reforma íntima é importante e necessário para que nós consigamos acessar essas informações e, claro, nos desdobrarmos de forma positiva, consciente, lúcida, construtiva para o nosso espírito. Perfeito? Vamos então para a nossa pergunta número 5 agora. O que nós vamos então ver na pergunta 5? O que é sonambulismo, êxtase e dupla vista? Lembrando que os três decorrem de um processo de emancipação da alma. Nós já vimos que são processos de emancipação da alma. Então, o sonambulismo, ele é um estágio, ele é um estado de emancipação da alma mais profundo do que o que acontece com os sonhos. Por exemplo, nos sonhos, nós estamos ali em estado de desdobramento. Mas, no caso do sonambulismo, é uma emancipação maior. Vejam, quanto mais longe o nosso espírito se desdobra, quanto mais longe do nosso corpo físico ele fica, mais profundo é o transe e maior a liberdade do espírito. Então, quando a gente emancipa, quando nós emancipamos e ficamos ali muito próximo do corpo físico, a nossa liberdade é mínima. Mas se eu vou me distanciando, eu vou me libertando. A proximidade, a força do corpo físico é menor. Então, no caso do sonambulismo, há uma emancipação profunda. O espírito se distancia bastante do seu corpo físico. Então, ele vive mais plenamente
as potencialidades de espírito. E nesse caso, ele consegue realmente viver como se ele tivesse como um desencarnado vive. Então, ele consegue interagir com o plano espiritual, ele consegue passear por vários lugares, várias colônias ali da crosta terrestre, ele consegue trabalhar, ele consegue aprender, ele consegue, a sua alma vê longe. E vejam, você deve estar pensando, por exemplo, no caso do sonâmbulo, que ele se movimenta, que às vezes ele fala. Parece que a alma dele está ali. A doutrina espírita explica que, na verdade, é porque o espírito dele está fazendo alguma coisa no plano espiritual que lhe dá a impressão de que necessita do corpo. E aí o corpo que está aqui se movimenta também, então ele anda, fala, mas na verdade é o espírito dele que está muitas vezes longe, muito longe do seu corpo, falando, trabalhando, atuando, agindo. Vejam que continua, conquanto esteja ligado pelo cordão prateado, o espírito está longe. Então, no caso do sonâmbulo, ele pode ver muito longe. E ele pode, por exemplo, a alma dele está longe, então lá ele pode retratar o que ele está vendo, ele pode conversar com outros espíritos, tudo isso ele pode fazer. E o corpo dele aqui está também falando, por exemplo, retratando aquilo que ele está vendo ou que está falando. Mas o espírito dele não está ali, embora eles estejam ligados, ele esteja ligado pelo cordão prateado. Durante o sonambulismo, exatamente porque ele consegue uma maior liberdade do corpo espírito, do corpo físico, ele facilmente acessa as lembranças de vidas passadas. Facilmente, porque quanto menos força o corpo físico tem, mais fácil ele acessa o passado dele. Então, é muito comum que o sonâmbulo, durante o estado de desdobramento espiritual, ele consiga trazer e falar coisas, conhecimentos, informações que ele mesmo encarnado em estado de vigília não tem. E as pessoas até se surpreendem, da onde essa pessoa, como é que ele está dizendo essas coisas que ele não sabe, que estão além da capacidade dele? De onde vem isso? Será que é alguém que está dizendo a ele? É possível. É possível que um espírito esteja passando aquela informação para ele durante o desdobramento, e aí ele está sendo intermediário daquele espírito, e aí acontece o que nós chamamos de sonambulismo mediúnico, mas é possível que ele esteja simplesmente falando algo que ele tenha conhecimento de vidas passadas, que ele acessou em desdobramento pelo sono, e ele fala. E aí quem está ouvindo não vai saber que aquilo ali é conhecimento dele de uma vida passada. Acha que ele não tem condições de estar dizendo aquilo, mas tem. Durante o estado de emancipação e o estado de sonambulismo, o espírito fica lúcido, fica plenamente lúcido. Então, ele consegue conversar, ele consegue falar. Por que quando ele volta para o corpo físico, ele não lembra? Porque ele estava muito longe do corpo físico. E quem viveu as experiências foi o corpo perispiritual. Foi o cérebro perispiritual, foi o corpo perispiritual e não o corpo físico. Então, quando ele retorna e ele desperta, o cérebro físico tem dificuldade de reter as vivências do espírito. Tem dificuldade de reter experiências que não passaram pelo cérebro físico. Então, a pessoa não lembra. Quanto mais distante, mais difícil para o cérebro reter a informação. E como no caso do sonambulismo há um distanciamento muito grande, ele realmente tem essa dificuldade de reter a informação, tá? Então é isso que acontece com o estado de sonambulismo. O que eu marquei aqui que seja interessante destacar? Que o sonambulismo pode ser natural ou provocado, pode se dar de forma espontânea ou pode ser provocado, por exemplo, por um magnetizador. Isso pode acontecer. Não vai interferir no que vai acontecer. Acontece a mesma coisa, o espírito acessa as mesmas informações, a diferença só é que um é natural e o outro é provocado, ok? Durante o sonambulismo, ele pode ter o que nós chamamos de clarividência ou clareaudiência.
Então, esse clare que vem na frente vem exatamente desses fenômenos que ocorrem durante o sonambulismo. Então, a clarividência é quando a pessoa, em estado de sonambulismo, na verdade, clarividência, ele visualiza o plano espiritual. E clareaudiência é quando, em estado de sonambulismo, ele ouve o plano espiritual. O sonambulismo acontece muito com os médiuns. Os médiuns, que nós conhecemos como médiuns inconscientes, são médiuns sonambúlicos. Eles entram num estado de transe tão profundo que eles veem, falam, mas quando eles retornam, eles não lembram mais de nada. Então vejam que o sonambulismo, ele pode acontecer, no caso aqui o sonambulismo mediúnico, ele acontece tanto em estado de vigília, porque o médium está acordado numa reunião mediúnica, como, por exemplo, durante o sono, que a pessoa pode entrar num estado de sonambulismo, certo? Mais alguma coisa aqui que eu acho importante? Não, já falei tudo o que eu considero mais relevante do tema sonambulismo para você. Vamos acessar então o êxtase. O êxtase é um estado de emancipação ainda maior do que o sonambulismo. O sonambulismo em relação ao sonho, já é maior. E o êxtase é um distanciamento do corpo ainda maior. Ele se distancia ainda mais do seu corpo físico. Logo, ele entra num processo de libertação muito maior. Tanto é que, no caso do êxtase, o aniquilamento do corpo é quase completo, porque ele está muito longe, ele realmente está ligado pelo cordão prateado, mas ele está muito longe do corpo. E o que é interessante é que no caso do sonambulismo, o espírito acessa os mundos terrestres, fica ali passeando pelos mundos terrestres ou pelos mundos espirituais mais próximos da crosta. No caso do êxtase, não. Ele consegue acessar mundos desconhecidos, que nós chamamos o mundo realmente dos espíritos etéreos e inclusive as moradas de espíritos mais superiores, mais evoluídos. Então são paisagens completamente desconhecidas da Terra, porque nós somos espíritos imperfeitos e eles conhecem então moradas mais felizes. Então, quando eles entram em estado de êxtase, porque eles visualizam tudo aquilo, eles entram num fulgor enorme, eles ficam no estado de completo. Eu coloquei aqui, eles experimentam um fulgor inebriante, um bem-estar indescritível, gozando antecipadamente da alegria celeste. Então, eles ficam encantados com aquilo que eles veem. Imaginemos, estarem ali presenciando, vivenciando mundos mais felizes, mundos mais elevados, mundos celestes, não digo celestes, mas mundos mais elevados, porque os mundos celestes já são as moradas dos espíritos puros, não vão acessar isso agora, mas mundos bem mais superiores da esfera espiritual. E é tão interessante que eles ficam tão inebriados que eles querem muitas vezes lá permanecer, porque eles querem voltar para a Terra, mundo difícil, de dores, não. Então, nós, muitas vezes, é ideal não deixar um estático sozinho. Ou então que ele tenha muita consciência do que ele está fazendo e que ele saiba que ele precise retornar. Porque no caso de um estático, embora ele visite esses ambientes, há um certo limite que ele não pode ultrapassar para que não ocorra a desencarnação, porque senão ele rompe o fiozinho prateado. Então, o que acontece é que muitos estáticos, às vezes, não querem voltar. E é preciso que você apele para tudo que lhe é importante, para a família, para os amores, tudo que existe de importante no mundo material, para fazê-lo voltar, para fazer com que ele tenha consciência de que ele precisa retornar. Se ele estiver sozinho, por exemplo, esse apelo pode ser feito pelos espíritos que ele vai encontrar, que podem realmente chamá-lo à razão, no sentido de dizer, olha, se você ficar aqui, se você tentar não voltar, na verdade vai ser considerado um suicídio. E você não vai conseguir ficar aqui, porque o suicida não vai exatamente ficar ali. O último lugar que ele vai é exatamente ficar naquele mundo que ele está tendo a oportunidade ali de, durante o êxtase, visitar. Então,
é importante a pessoa ter esse conhecimento para que ele saiba que ele precisa voltar. Então, no caso do estático, é um processo de emancipação ainda maior, acessa realmente mundos mais elevados, mais superiores, que trazem esse fulgor, que acabam inebriando a pessoa. E a alegria, eu coloco aqui, eles vivem uma exaltação tão grande naquele momento que eles podem até trazer informações inverídicas. Porque vejam, aquela exaltação é tão grande, que às vezes a lucidez fica um pouco comprometida. Isso não acontece? Quando nós estamos muito exaltados, é como se nós não percebêssemos as coisas com plena nitidez. E é o que acontece, eles ficam numa exaltação tão grande que a lucidez dos estáticos pode ficar relativamente comprometida e eles podem trazer informações, verdades misturadas com inverdades. Então não se deve acreditar 100% em tudo que um estático diz. Não que ele não mereça credibilidade, mas exatamente por conta desta situação que pode acontecer, certo? E adentrando então no tema da dupla vista, vamos abordar a dupla vista. A dupla vista, faltou eu falar em relação ao estático, que isso pode acontecer em estado de vigília também, ou em estado de sono. Então, o estático pode estar desperto e ele entra num estado de um transe, que é chamado de êxtase, e ele acessa essas regiões. Então, isso pode acontecer em estado de vigília. A dupla vista é também um estado de emancipação da alma. E a dupla vista, também chamada de segunda vista, acontece com o espírito estando em vigília, acordado. Então, há uma emancipação da alma, e aí a dupla vista, por que é dupla vista? Porque a pessoa que se emancipa, ela consegue, por exemplo, acessar situações que estejam acontecendo no mundo material, mas em outro local. Então, eu estou vendo uma segunda vista de alguma coisa que está acontecendo na matéria, no mundo material, mas longe dali. Eu posso acessar o que está acontecendo naquele exato momento no plano espiritual, como eu posso acessar informações do passado ou informações do futuro. Tudo isso é dupla vista. Então, a dupla vista é a capacidade de você acessar o plano espiritual naquele momento, é a capacidade de você acessar o plano físico em outros locais, longe de onde você estiver, como é a possibilidade de você acessar o passado ou o futuro. Tudo isso em estado de vigília. Então, a pessoa, ela entra num leve transe, é como se ela ficasse com um olhar vago, e aí ela consegue acessar essas visões. Isso acontece com os médiuns, quando eles estão muitas vezes em estado de transe, eles conseguem acessar. A dupla vista, a pessoa não está em estado de sono, ela não está dormindo, ela está lúcida, ela está em estado de vigília. Então, Jesus tinha a dupla vista em estado máximo, por isso que ele sabia do que ia acontecer no futuro, sabia o que estava acontecendo em outros lugares, ele sabia o passado das pessoas, porque tudo isso faz parte da habilidade, da capacidade de dupla vista, certo? Há também, como eu falei, a libertação do espírito nesse momento. Ele acessa sem problema nenhum. Então, isso acontece com os médiuns. A dupla vista ela não está nas pessoas no mesmo grau. Ela pode ser mais rudimentar, quando as pessoas têm só uma perspicácia, ela pode evoluir, as pessoas já começam a ter pressentimentos, e ela pode ser bem nítida, a ponto das pessoas conseguirem identificar lugares, pessoas, ano, tudo, de forma muito lúcida. Então, isso varia de pessoa para pessoa. O potencial, a potência dessa capacidade varia de pessoa para pessoa, mas ela pode se desenvolver pelo exercício. Então, quanto mais você trabalha a dupla vista, mais potência você ganha, tá? E a dupla vista, as pessoas que têm dupla vista são os chamados videntes. Então, quando vocês ouvirem falar em vidência, por exemplo, é uma pessoa que tem a capacidade de dupla vista, ok? E indo para a nossa última pergunta, que é o que é telepatia, catalepsia e letargia?
também são processos de emancipação da alma. No caso da telepatia, é a capacidade de se comunicar pelo pensamento, que nós já sabemos que é a comunicação normal dos espíritos. Então, quando a pessoa encarnada, ela entra num processo também, ela se emancipa levemente, ela consegue acessar o pensamento de outras pessoas, porque o pensamento não fica numa caixa na nossa cabeça, o pensamento se irradia. Como o pensamento se irradia, o telepata ele tem condições de captar aquele pensamento que se irradiou e ele consegue saber o que a pessoa está pensando. E o telepata, isso é uma faculdade do próprio espírito, tá? Isso não é uma mediunidade, é o que nós chamamos de, é um processo anímico, porque é a própria alma da pessoa que tem essa capacidade. Ela consegue acessar o pensamento de um outro espírito, esteja ele encarnado ou desencarnado, sem problema nenhum, tá? Então é essa capacidade que decorre de um processo também de emancipação da alma. Emancipa e aí ele mais facilmente capta o pensamento das pessoas. Quanto mais afinidade houver entre os espíritos, mais fácil é a telepatia. Então, é por isso que casais, por exemplo, em início de relacionamento, eles estão sempre muito sintonizados. Não acontece, às vezes, de um adivinhar o que o outro está pensando, ou eles terem a mesma ideia, quererem fazer a mesma coisa? Isso não deixa de ser uma telepatia, porque há uma sintonia muito grande entre eles. Então, quanto maior a sintonia entre os espíritos, mais você atrai aquele pensamento similar. Então, os pensamentos estão sendo irradiados e você vai atrair os pensamentos mais próximos ao seu. Nem todo mundo tem essa habilidade, mas com a evolução do ser, com a evolução da criatura, toda a nossa evolução, isso vai se tornando natural. Então, quanto mais evoluídos nós formos, mais telepatas nós seremos. Então, em resumo, a telepatia é isso. A catalepsia e a letargia também decorrem de um processo de emancipação da alma. E na letargia e na catalepsia há uma perda temporária, tanto da sensibilidade quanto do movimento. Tá? Qual é a diferença? É que, segundo o Livro dos Espíritos, a espiritualidade nos diz que eles consideram letargia a perda completa de todo o corpo geral, da sensibilidade e do movimento. Por isso que é o que eles chamam de morte aparente, porque quem vê acha que a pessoa está morta, tá? A catalepsia, segundo o Livro dos Espíritos, é a perda parcial de algum membro, de algumas partes do corpo, a perda parcial da sensibilidade e do movimento. Interessante que um médico entrou em contato comigo perguntando, Evelyn, não seria já exatamente o inverso? Porque na medicina, a catalepsia é a perda total desses movimentos da sensibilidade e a letargia é a parcial. E eu falei, olha, eu realmente não saberia dizer por que a medicina diz dessa forma, mas a doutrina espírita, segundo a informação do Livro dos Espíritos, quando Kardec estuda o assunto, ele coloca a letargia como sendo a perda completa e a catalepsia a perda temporária. Mas isso é uma questão de terminologia. O mais importante é nós sabermos que durante esse momento o espírito está desdobrado, tá? O espírito continua ligado pelo cordão prateado, ao espírito, a pessoa não morreu, não houve o desligamento completo. Se tivesse havido o desligamento completo do corpo perispiritual, a pessoa estaria morta e não poderia retornar à vida. Tá? Eu estou principalmente falando da letargia, considerada que é a morte aparente, que é a suspensão completa dos movimentos e da sensibilidade. Então, houve o desdobramento do espírito, houve o desligamento parcial ou quase completo do espírito, mas não foi completo, porque senão não poderia retornar à vida. No caso da catalepsia, se receber um influxo de energia muito grande, por exemplo, no caso dos passes, dos magnetizadores, do que acontecia com Jesus em relação a Lázaro, certo? Então, Jesus transmitiu ali o seu influxo de energia, sua força, seu poder, ele consegue fazer com que o corpo perispiritual que estava emancipado, quase que totalmente desligado, retorne
tome o corpo e faça ele voltar à vida. Mesmo que já esteja, por exemplo, arroxeando os membros, até mesmo com odor já da putrefação, se não houver o completo desligamento do espírito, ele pode voltar à vida. Eu coloco aqui, eu até marquei, que a parte eu considerei bem importante. Vejam, enquanto não se haja rompido o último fio, pode o espírito, quer por uma ação enérgica da sua própria vontade, ou seja, o próprio espírito quer voltar, então tem uma energia, uma vontade muito grande, ele volta, como por um influxo fluídico estranho, como por exemplo de Jesus, de um magnetizador, de uma pessoa que dá um passe, igualmente forte esse fluxo energético, igualmente forte ser chamado a volver ao corpo. Então, ele pode voltar sim, mas não pode haver, como ele disse aqui, enquanto não se haja rompido o último fio, certo? Interessante que o espírito Bezerra de Menezes, no livro Recordações da Mediunidade, ele entende que a letargia e a catalepsia são, na verdade, faculdades medianímicas incipientes e que não foram adequadamente desenvolvidas, trabalhadas, estudadas. Tanto é que ele diz que se essas faculdades medianímicas incipientes degenerarem para um grau patológico, e nós muitas vezes observamos isso nas pessoas, ele diz, pode resultar em várias doenças, como histeria, epilepsia e algumas formas de esquizofrenia, sempre de maneira intermitente. Então é interessante nós sabermos que quando eventualmente alguém mostra propensão a isso, trabalhar, desenvolver, orientar, educar, dar um tratamento espiritual e orientar essas pessoas para que possam, quem sabe, estudar e desenvolver também as suas faculdades mediúnicas, se for o caso. Tudo isso tem que ser avaliado caso a caso, certo? E por fim, para nós finalizarmos o nosso estudo, é importante dizer que durante o processo de catalepsia e letargia, o espírito está emancipado, não está? E ele continua lúcido. Então, embora fisicamente, principalmente no caso da letargia, da catalepsia nem tanto, porque da catalepsia são só partes temporárias, partes do corpo. Então, a mente continua lúcida. Então, muitas vezes a pessoa até consegue se expressar. Então, você está vendo ali claramente que a pessoa está consciente e conversando, dependendo da intensidade daquela catalepsia. Mas no caso da letargia, que aparentemente a pessoa está morta, a nível espiritual, o espírito está lúcido. Então está ouvindo, participando, vendo muitas vezes, tendo ciência de tudo o que está acontecendo ao seu redor. Mais uma vez, reforço, período, estado de emancipação, de desdobramento espiritual, não há perda de lucidez, de entendimento pelo espírito, certo? E por fim, meus queridos, deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu tenha destacado aqui. Pronto, vou finalizar com isso. Estamos falando de letargia e catalepsia do corpo físico, mas existem aquelas letargias e catalepsias que nós chamamos de espirituais. São outros tipos de letargia e catalepsia, que é aquela letargia dos sentimentos espirituais, que estão presentes nas pessoas que ainda estão destinadas ao mal, às paixões inferiores, ao crime, à violência. Essas pessoas ainda precisam de tempo para despertarem para os valores espirituais, ainda vão precisar de muito tempo, de boa vontade, de esforço para se libertarem e caminharem para Deus. Isso vai acontecer no momento certo, na hora certa, mas tem um tempo aí que vai ser necessário aguardar. Certo, meus queridos amigos? E vamos finalizando mais uma aula repleta de conhecimentos. Você gostou da nossa aula? Então curta. Mas se você ficou com alguma dúvida, não tem problema, coloque nos comentários do vídeo e nós vamos responder para você. E se você acha que o conteúdo deste vídeo, desta aula, vai ser útil para alguém, não deixe de compartilhar. Meu muito obrigada a todos vocês que estiveram aqui conosco. Muito, muito obrigada. Uma grande alegria contar com a sua companhia.
Um grande beijo, um grande abraço e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.